No dia 31 de janeiro de 1968, na Ilha Terceira, em Açores, Portugal, Serafim Sebastião, de então 36 anos, iniciava sua escala noturna de trabalho por volta das 11 horas da noite, como guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencentes à base das Lajes. Naquela noite em especial, ele estava cuidando da parte de armazenamento de armas e, para passar o tempo, ligou o rádio. Pouco tempo depois, o rádio ficou mudo e, por mais que Serafim tentasse fazê-lo voltar a funcionar, nada acontecia. De repente, Serafim começou a ouvir um forte zumbido e, intrigado, saiu de seu posto para ir até a rua verificar qual era a fonte do estranho som. Foi então que ele pôde ver um objeto voador se aproximando vagarosamente do galpão de munições. Assustado, Serafim voltou ao seu posto e ligou para a base para relatar aos superiores o objeto que ele havia avistado. Enquanto isso, uma forte luz iluminou toda a área e Serafim voltou para a rua, então para tentar identificar a fonte daquela luz, e viu o OVNI agora muito mais próximo, sobrevoando o galpão de munições e emitindo um feixe luminoso sobre o prédio. O objeto parecia ser metálico, possuía um formato oval, com uma cúpula transparente na parte superior que era cercada por uma espécie de varanda. Apesar do medo diante do fenômeno, Serafim correu para dentro de seu posto, pegou uma lanterna e retornou para a rua, a fim de observar melhor o objeto. Ao apontar a lanterna para o OVNI, ele pôde ver 4 seres humanoides. 2 pareciam estar no comando da nave e outros 2 do lado de fora, naquela espécie de varanda observada anteriormente por Serafim. De repente, ele se viu cercado por uma poeira que levantou do chão e, em seguida, desmaiou. Ele foi encontrado pouco antes das 3 horas da madrugada, ainda desacordado no chão por um colega de trabalho que chamou os serviços de emergência para levá-lo ao hospital. Serafim só recobrou a consciência já no hospital e logo de início tinha muita dificuldade de ouvir e de falar, mostrando claros sinais de confusão mental. Com o passar das horas, começou a se sentir melhor e por volta das 10 horas da manhã ele finalmente recebeu alta, saindo do hospital escoltado por policiais que queriam obter o seu depoimento sobre os fatos. Nos dias seguintes, o caso foi noticiado em vários jornais, tanto locais quanto nacionais, e isso fez com que várias outras pessoas acabassem também relatando terem visto um estranho OVNI luminoso no céu naquela mesma noite, exatamente na região onde aconteceu o incidente com Serafim. Com a repercussão do incidente, a Força Aérea Portuguesa acabou se pronunciando e afirmou que, na verdade, Serafim havia visto um balão meteorológico que havia sido lançado do aeroporto de Lajes e, com o vento, acabou indo parar justamente na região da instalação militar de Cinco Picos. Devido ao fato de aquela área possuir muitos fios de alta tensão, o balão, que carregava vários equipamentos elétricos para medições meteorológicas, acabou interagindo com estes fios e gerando um campo de eletricidade estática, que criou então a luminosidade que assustou Serafim. Porém, especialistas nesse tipo de balão argumentaram que um balão meteorológico, considerando o seu ponto de lançamento e os ventos, não poderia ter ido parar naquela região, a não ser que isso tivesse sido feito intencionalmente, e não havia sentido colocar um balão desse naquela área. Serafim também se pronunciou sobre a conclusão da Força Aérea e disse que tinha certeza do que havia visto e que não era um balão, nem avião, nem mesmo um helicóptero, e que o objeto em nada era parecido com qualquer coisa que ele já havia visto antes na vida. Neste caso, temos um incidente ocorrido em uma instalação militar e justamente em um galpão de munições. Se compararmos com outros incidentes ufológicos, veremos que há um interesse muito grande destes objetos de provável origem alienígena nas questões militares humanas. Existem inúmeros relatos de OVNIs sendo vistos próximos a bases militares, principalmente aquelas que carregam armamentos e, mais em especial ainda, os nucleares. A testemunha era alguém acostumado a ver aviões
helicópteros e balões meteorológicos, pois estes últimos eram lançados do aeroporto da região com grande frequência, então dificilmente ele iria se confundir. Além disso, Serafim não era alguém com histórico de inventar histórias, e inclusive a repercussão de seu caso na mídia o fez, em certo momento, desistir de falar sobre o incidente e simplesmente declarar que não se importava se iriam acreditar nele ou não, mostrando claramente que ele estava incomodado com as pessoas duvidando dele. Além disso, temos que lembrar que existe toda uma pressão social que ridiculariza esse tipo de caso ufológico, o que por vezes faz com que as testemunhas não relatem os seus incidentes. Outro detalhe interessante do caso é que a nave possuía uma área externa, como uma sacada ou uma varanda, algo que, apesar de não ser tão comum, também já foi relatado em outros incidentes ufológicos. Os seres, obviamente, viram Serafim os observando e provavelmente usaram algum tipo de dispositivo para deixá-lo inconsciente, para que ele não interferisse em suas ações. Mas apesar disso, Serafim não se feriu e conseguiu se recuperar totalmente após algumas horas. Outro ponto que intriga é a poeira que ele viu subir do chão e o rodear antes que desmaiasse. Normalmente, esses objetos lançam feixes de luz para incapacitar momentaneamente as testemunhas, mas neste caso, aparentemente foi diferente. O método utilizado pelos seres não foi visível a olho nu, podendo provavelmente se tratar de algum campo de força ou algo semelhante. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.